começará a enxergar a igreja do Senhor Jesus. Fora da palavra de Deus, meu querido amigo, tudo é areia movediça. Nada tem alicerce firme, mas a palavra de Deus é a única que nos alicerça na rocha gloriosa que é Cristo Jesus. Mas o homem, na sua precipitação, na sua escolha, ele escolheu errado. Ele escolheu a morte, ele escolheu a condenação. A Bíblia diz assim: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não havia nenhum justo, nenhum que fizesse o bem. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, como ovelhas que não têm pastor. Mas a palavra de Deus nos conta que o Senhor Jesus, como homem, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado o nome do Senhor Jesus. Esse pastor é pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E nós estamos aqui porque ele deu a sua própria vida por você que me assiste nesta tarde. Ele não veio morrer lá em Jerusalém ou fora da cidade de Jerusalém, no Monte Calvário, por causa de uma ou de outra pessoa. Ele veio morrer por toda a humanidade, para que muitos possam receber a salvação gloriosa. Diz aqui a palavra de Deus que essa responsabilidade ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Queira o homem ou não queira, creia ou não creia, aceite ou não aceite, ele vai viver a liberdade que Deus lhe dá e ele vai responder por isso no juízo. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus, a Bíblia diz assim, já não entram em juízo, já não morrem, mas passam da morte para a vida. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas aquele que escolhe o mundo, o prazer, escolhe aquilo que passa, escolhe fazer a vontade da sua própria carne, ou aquele que escolhe as religiões e do mundo, escolhe os preceitos, que a filosofia, que as sutilezas do mundo e que a religiosidade do mundo tem empregado por aí, e que não combina com a palavra de Deus, não tem segurança. Não há segurança a não ser na palavra de Deus, porque diz a Bíblia que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Por isso eu lhe pergunto, aonde você tem edificado a sua fé? A sua fé está numa placa? A sua fé está numa religião? A sua fé está numa filosofia? A sua fé está numa ciência religiosa? Aonde está a sua fé? Será que a sua fé está na tradição? Meu avô era dessa, meu pai era dessa, eu também vou morrer nessa. Eu já ouvi isso muitas vezes. E muitas pessoas dizem, não, mas a minha religião é a maioria. E outros têm me dito, a minha religião é boa, porque lá a gente faz o que cada um quer. Ninguém exige nada. Basta acreditar que vai voltar, e vai voltar, e vai voltando, até que fique bom. Mas a minha palavra que Deus me deu e que é a Bíblia Sagrada não se conforma com estas coisas. E ai daquele que não se conformar com as Escrituras. A Bíblia não pode ser puxada para cá e para lá para acomodar o desejo do ser humano. Não, é o ser humano que caiu, que precisa se arrepender, se voltar, volver, converter e voltando-se para o Senhor andar na obediência da sua palavra. Você tem liberdade, pode dizer sim, pode dizer não a Jesus, mas também vem o juízo, diz a palavra. Depois da morte vem o juízo, e depois da morte não há esperança, depois da morte não há como a pessoa resolver a sua questão. Quantas pessoas dizem, não, depois da morte alguém intercede, alguém faz um pedido. Querido, veja a Bíblia, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, ele vem o juízo, é o passo seguinte. E ninguém pode mudar a sua opinião, ninguém pode arrepender dos seus pecados depois que ele partiu deste mundo. Portanto, hoje, enquanto ouvimos a voz de Deus, é o momento oportuno de dar crédito à palavra de Deus. Depois que a pessoa morre, não adianta mais alguém interceder ou querer mudar o destino da sua alma, porque só o próprio ser humano pode mudar o destino da sua alma. Hoje, você é o Senhor da sua vida para mudar o destino da sua alma. Você quer entrar na glória celestial, habitar no descanso celestial com Deus? Você pode. Você não quer? Você também pode.
Se você quer, então você precisa abraçar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. E se você não quiser, não adianta alguém decidir por você, porque Deus respeitou a sua decisão e depois da morte você não pode mudar de opinião. E aqui diz a palavra do Senhor, assim também Cristo oferecendo-se uma vez. Cristo não será crucificado de novo. Cristo não irá morrer outra vez pela humanidade. Mas uma vez ele se ofereceu a si mesmo, uma vez ele morreu. E diz aqui para tirar o pecado de muitos. A Bíblia diz que ele morreu por todos. Todos. Ele não tem preferido, ele não tem ninguém que seja escolhido e que possa falar, Deus morreu por essa nação, não morreu por aquela, Deus morreu por esse povo, não morreu por aquele. Morreu por mim, Deus morreu por você, Deus morreu por toda a humanidade. Mas diz aqui o texto em que lemos, para tirar o pecado de muitos, porque nem todos darão crédito à voz do Evangelho, porque nem todos quererão ouvir a voz do Senhor, porque nem todos quererão se arrepender, e o Senhor respeitará o livre-arbítrio. Portanto, ele morreu para tirar o pecado de muitos, e esses muitos somos nós, como eu e você, que abraçamos a fé, que abrimos o coração para o Senhor e que pedimos que ele tire o pecado da nossa vida, do nosso caminho e nos transforme em ovelhas do seu rebanho para ser apacentado por ele, entrar na cidade celestial pelas portas. E diz aqui, aparecerá a segunda vez. Ele veio uma vez e foi condenado. Ele veio uma vez e foi rejeitado. E Cristo foi rejeitado só na cruz quando ele morreu? Não. Cristo é rejeitado nesta tarde por aqueles que me assistem e não dão crédito. E Cristo é recebido nesta tarde por aqueles que me assistem e abraçam a palavra, a fé e a salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui então diz ele aparecerá a segunda vez. Sem pecado. Lá ele levou sobre si os nossos pecados na primeira vez, mas agora ele aparece sem pecado aos que esperam a salvação, aos que esperam a sua manifestação gloriosa. A igreja de Cristo Jesus espera. Você espera essa manifestação? Você crê no arrebatamento da igreja? Você crê na manifestação do Senhor para levar a igreja para a eternidade? Então corra, apresse, não fique à margem do caminho, não fique olhando para trás, não fique na dúvida, não fique esperando haver uma volta e voltar a nascer outra vez, porque isso não combina com a Bíblia, e não fique acompanhando a maioria, não fique acompanhando as facilidades, mas encare a realidade da palavra de Deus. É Deus e você, é a palavra e você, e a decisão é sua. O poder de Deus para salvar está manifesto. As mãos poderosas do Senhor ainda estão estendidas, abertas, esperando pessoas tomar decisão. E se você não decidiu, decida nesta tarde. E tem pessoas que têm me dito, eu não vou decidir nada, eu vou deixar para o Senhor. Pessoa que não toma a decisão, já tomou a sua, porque o homem pecou e foi por vontade do pecado. Portanto, mesmo que a pessoa ouça e não diga nada, sobre ela está a condenação. Mas aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome dado entre os céus e a terra, para que o ser humano possa ser salvo, esses caminham na palavra do Senhor, no caminho do evangelho bendito do Senhor, na preparação gloriosa para subir a encontrar com o Senhor, porque ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Que você seja daqueles que esperam para a salvação e espera se ataviando, se preparando, se adornando como noiva bendita para encontrar o seu esposo, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que ninguém se iluda com o mundo que passa, com as mentiras que passam. Que ninguém se iluda com a facilidade para pecar ou a facilidade das pessoas para vender uma religião. Nós apresentamos Cristo e este, o crucificado, crucificado por mim, crucificado por ti. E nós sabemos que os que abraçam a Cristo são com ele crucificado, são com ele sepultado nas águas, como Paulo escreveu aos Romanos, sepultados com Cristo, para sair das águas, nova criatura, para viver em novidade de vida para Cristo Jesus. Que você possa, nesta tarde, abraçar esta mensagem gloriosa de nosso Senhor Jesus. Saiba, ele virá
outra vez, ou aparecerá a segunda vez, sem pecado. Mas aí não haverá tempo de se arrepender. Mas hoje, enquanto anunciamos a sua primeira manifestação, ou sua primeira vinda, para tirar o pecado de muitos, que Deus ajude e que você corra a estar entre esses muitos que lavam a sua alma no sangue bendito e glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.